Repito, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, e nós vamos nos apropriar primeiro do contexto e depois fazer alguns destaques. Eu não posso ler todo esse texto, ainda que eu quisera, são 66 versículos no capítulo 8, e mais um de muita importância no capítulo 9, mas não posso fazer isso. Recomendo a leitura do texto todo aos irmãos para a sua devoção com Deus. Neste capítulo, nós temos diante de nós a cerimônia presidida, organizada pelo rei Salomão para dedicar o templo que ele havia construído na cidade de Jerusalém, seguindo as instruções que tinham sido deixadas por Davi, seu pai, que empregou os últimos anos do seu reinado nos preparativos desse templo, desde a aquisição da eira de Araúna, o lugar, o lote onde o templo foi construído. Não foi um lugar escolhido por acaso. O rei Davi escolheu aquele lugar porque naquele lugar, alguns séculos antes, Abraão havia quase oferecido seu filho Isaque e teve ali um encontro pessoal com a própria divindade. O lugar do templo era um lugar importante. Depois Davi empreendeu muitos e muitos anos do seu reinado, acumulando os materiais que deveriam ser empregados na construção daquele templo. Quando nós estudamos a vida de Davi mais detidamente, nós encontramos um homem cujo coração era absolutamente extraordinário. Nós gostamos muito de criticar Davi pelos seus defeitos, pelos seus pecados, mas quando nós atentamos para as decisões cruciais que ele tomou, para o zelo que ele tinha com as coisas de Deus, então nós encontramos sim um homem de Deus, e por isso entendemos que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Diz que ele empreendeu o acúmulo de muitas riquezas. O final do segundo livro de Samuel traz um catálogo, um inventário de todo esse material, madeiras das mais caras do mundo daquele tempo, ouro em vasta quantia, prata, cobre. Davi empreendeu até mesmo o corte prévio das pedras para serem encaixadas, de maneira que durante a construção do templo não havia barulho de metal batendo um no outro, que assemelharia a guerra, a batalha, a violência. As pedras foram cortadas na medida exata do seu encaixe, sob a supervisão de Davi. Antes disso, ele reformou a estrutura do culto, organizando as alas de serviço, as escalas de serviço. Que coração, irmãos! Que dedicação com as coisas de Deus! Em vez de gastar a sua velhice com descanso, com prazeres, de usufruir aquelas riquezas, de construir para si próprio um palácio, o rei Davi não tinha um palácio majestoso. Tanto é que Salomão precisou corrigir isso e construir um palácio majestoso. Davi não tinha, não construiu para si uma morada luxuosa, mas preparou tudo para a construção da casa do Senhor. Salomão passa os primeiros anos do seu reinado dedicado à construção deste templo. Levou, diz o capítulo 7 para nós, não é preciso que você consulte, 7 anos para a construção daquela casa, com os artífices mais habilidosos, trazidos inclusive de outros países. Então nós chegamos ao capítulo 8 de nossa consideração esta noite, quando acontece a grande cerimônia, a grande reunião, o grande culto de consagração e de dedicação daquele templo a Deus. Consulte aí na sua Bíblia o verso 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. A construção, reputada como a mais magnífica do tempo antigo, era o templo que Salomão mandou construir. Entretanto, nesta ocasião, irmãos, ele reconhece, junto de todos os líderes do povo de Israel, de toda aquela multidão,
que todo aquele luxo, que toda aquela arquitetura, que todo aquele empenho seria vazio se não fosse chefiado, se não fosse centralizado na presença do Senhor Deus. A cerimônia não foi para enaltecer o templo, ou para levar as pessoas lá e dizer: venham, vejam que belas esculturas e que obras magníficas. A cerimônia foi para trazer adentro daquele lugar a arca como símbolo da presença de Deus. Ele reconhece: sem a presença de Deus, todo esse trabalho é vão. O povo reconhece: sem a presença de Deus, todo esse trabalho é vão. Nós reconhecemos a mesma coisa, irmãos. Como falei na mensagem da manhã, sem a presença de Deus, este espaço aqui é só um salão. Sem a presença de Deus, estes bancos são só madeira. Isso aqui são apenas paredes. É a presença do Senhor Deus entre nós, e a sua graça, e a atuação do Espírito Santo, em compasso com a pregação da palavra e as orações do povo de Deus, que há de fazer deste lugar um lugar em que se presta culto ao Senhor, e em que se reconhece a presença do Senhor. Não há móvel mais, não há mais arca da aliança, não há mais nada material que signifique a presença de Deus, mas há muito mais do que isso, irmãos. O selo do Espírito de Deus posto sobre o nosso coração, as promessas fiéis da palavra do Senhor, pelas quais, por causa das quais nós nos reunimos. Isto para nós, o que está escrito no livro de Deus, para nós vale muito mais do que a arca da aliança antiga. Posta a arca da aliança, verso número 10 deste capítulo 8, que você tem aberto consigo: os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, como um selo da aprovação de Deus sobre aquela construção. Assim como quando Moisés ergueu o tabernáculo no deserto e a nuvem da glória do Senhor encheu aquele lugar, assim também o templo de Davi, o templo de Salomão, permita-me corrigir, foi cheio desta nuvem, a significar a presença de Deus. Por que isto não acontece nos dias de hoje? É uma boa pergunta. Respondida já: porque o Espírito Santo habita em o nosso coração plenamente. Nós somos propriedade de Deus. Vós sois templo do Senhor, diz a primeira carta aos Coríntios. Estamos nós cheios de Deus, e este é o selo, este é o sinal da aprovação de Deus sobre todos os esforços da sua igreja, de suas igrejas. Quando os crentes estão fortalecidos na sua fé e caracterizados pela cooperação do Espírito Santo, lá está o selo de aprovação, o carimbo positivo do Senhor nosso Deus. Nossos esforços não são vãos no Senhor, diz-nos a primeira carta aos Coríntios, porque Cristo está vivo. Ele bem conhece aquilo que fazemos para com Ele, Ele bem vê aquilo que fazemos em amor para com o seu nome e em amor para com o povo de Deus. E a carta aos Hebreus nos diz: Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Lembro-me de ter lido algum tempo atrás, e permita-me citar esta ilustração, a grande catedral da Sagrada Família, que está sendo construída na cidade de Barcelona, na Espanha. A obra começou no século XIX e ainda está em construção. Mais de 100 anos. Calculam que a obra possa estar concluída em 2026, que será o ano do centenário do falecimento do arquiteto. Ele morreu sem ver a obra pronta. 100 anos depois da sua morte, esperam que a catedral esteja pronta. Próxima vez que você for à Espanha, dê uma passadinha lá. Viu, Dita?
Vai? Dita foi só no estádio do Barcelona, aí não foi lá na catedral. O arquiteto, durante os dias da construção, morava na construção, para zelar, irmão Hélio, por cada etapa, por cada coisa que era feita, e fazia ele mesmo em pedra-sabão as esculturas que iriam ornamentar as diferentes partes da catedral. Passou uma vez um dia inteiro, esculpindo uma andorinha em pedra-sabão, pequena, que seria localizada lá no alto do alto, a mais de 20 metros de altura, de uma das pilastras, de uma das colunas do templo. E alguém vendo aquele esforço enorme por uma andorinhazinha do tamanho de nossas mãos juntas, posta a 20 metros de altura, e ele fazendo com tanto capricho os olhinhos da andorinha e o bico e as penas. Mas, moço, ninguém vai ver isso. E a resposta dele, absolutamente extraordinária, ele diz: Deus vai ver. Deus vai ver. É assim, irmãos, que nós trabalhamos para o Senhor, não em busca de aplausos deste mundo ou de holofotes, mas cada ato nosso de renúncia e de piedade e de obediência deve ser confortado e fortalecido por saber que Deus vê, e o que Deus vê recompensa. Feito então este momento em que Deus sinaliza ter enchido aquele lugar da sua presença, verso 11, de tal maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. No verso seguinte, Salomão faz um pequeno discurso ao povo, seguido de uma grande oração, da qual eu quero considerar algumas coisas com os irmãos nesta noite, prosseguindo o nosso raciocínio. Verso 22 deste capítulo 8 que você tem consigo. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Ele faz pedidos, irmãos. Verso número 28, ele diz assim: atenta para a oração do teu servo e para a sua súplica. Verso 30, ouve a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Verso 32, ouve tu dos céus e age e julga os teus servos. Verso 34, ouve tu nos céus, ele diz novamente, e perdoa o pecado do teu povo de Israel. Verso 36, como começa o verso 36? Ouve tu dos céus. Novamente ele pede isso: ouve Deus, ouve dos céus. Verso 39, como começa o verso 39? Ouve tu dos céus. Verso 43, ouve tu nos céus. Verso 45, ouve tu nos céus. E verso 49, ouve tu nos céus. 9 vezes o rei Salomão diz assim: Senhor, ouça a oração que nós faremos a ti neste lugar. O que acontece numa casa de oração? Em primeiro lugar, orações são feitas, mas isso, irmãos, é algo notável, porque a oração é o clamor da nossa alma, é a voz do nosso coração, erguendo-se a Deus, no silêncio, e pedindo ao Senhor
expondo diante dele nossa vida, nossa situação, nossas lutas, sendo gratos pelos motivos de alegria no nosso coração. Oração como forma de louvor a Deus, de reconhecimento de sua grandeza, glória, santidade, poder, justiça, bondade e misericórdia e graça infinita. Oração como confissão de pecados, oração como pedido de socorro, oração como intercessão. São coisas que nós fazemos. Mas o que acontece numa casa de oração? Deus ouve as nossas orações. Tremendo isto. Quando Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil, faz tempo, ele recebeu uma vez uma carta, eu ouvi isso do próprio Fernando Henrique numa entrevista. Ele recebeu uma carta de uma senhora destinada ao presidente da República, fazendo determinada sugestão sobre determinado assunto que ele achou muito boa. Veja que naquele tempo não tinha internet, nem WhatsApp. Tinha internet, mas não tinha internet assim, desse jeito que a gente tem hoje. Então ele achou a ligação muito boa, mas já estava tarde no gabinete da presidência, a secretária já tinha ido embora, então ele pegou o telefone e ligou. A mulher atendeu, aí é que ele viu o que tinha feito e falou com ela: é a senhora fulano de tal? Ela falou: é. Quem está falando? Ele: meu nome é Fernando. Eu estou ligando aqui de Brasília. A senhora mandou uma carta, não mandou? Ela falou: mandei uma carta para o presidente. Pois é, sou eu. Ela: tá, eu sou a Rainha Elizabeth. Desligou o telefone. Nós não estamos acostumados a ser ouvidos. Como povo, nós não estamos acostumados a ser ouvidos. Em particular, como igreja, neste mundo de trevas e de maldade e de perversidade, nós não estamos acostumados a ser ouvidos. Deus nos ouve. O que acontece numa casa de oração? O povo ora e Deus ouve a nossa oração. Ponha isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Ponha isso no seu coração. Veja que no verso 29... Verso 29 ele diz: estejam os teus olhos abertos noite e dia sobre esta casa. Deus ouve nossas orações de dia, de noite, de madrugada. A bênção maravilhosa, irmãos, uma das bênçãos maravilhosas que Cristo adquiriu para nós pelo seu sangue, é que quando nós oramos a Deus, em nome de Jesus, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve e nos responde. Isso deve ser para nós, irmãos, tremendo encorajamento e bênção. Numa casa de oração, orações são feitas e são ouvidas. Numa casa de oração, pecados são confessados e perdoados. Ele diz: quando teu povo, por ter pecado contra ti, for ferido, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo. Lá no capítulo 9, verso 3, Deus diz: ouvi a tua oração, ouvi a tua súplica, farei aquilo que me pediste. Numa casa de oração, irmãos, pecados são confessados, e bendito seja Deus, são perdoados. Durante a pregação da palavra, ou durante um momento do culto em que o Espírito Santo toca o nosso coração em particular, de maneira muito direta, de maneira muito inequívoca, então Deus nos mostra algo em que nós temos falhado contra a sua vontade, de maneira muito humilde, sincera, sem pompa e sem exagero. Nós dizemos assim: Senhor, que o Senhor me perdoe. E a palavra de Deus nos garante, porque Cristo morreu por nós, que os nossos pecados são perdoados. Isso acontece numa casa de oração, e a gente sai do culto com todo o renovo, com toda a paz,
com toda a alegria que o perdão de Deus traz ao nosso coração. Veja que isso não é feito, irmãos, com escândalo, nem com alarde. É algo que acontece enquanto você está aí sentado no banco e o pastor está aqui pregando no púlpito, no silêncio do seu coração com Deus. Não é preciso dizer assim: agora nós vamos confessar os nossos pecados. Por mais que porventura tenhamos tais momentos no culto, isso se dá entre você e o Senhor Deus, sem aquela prática romanista, que a pessoa murmura algumas coisas repetidas e diz assim: eu te perdoo dos teus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Você no seu coração recebe uma porção bendita da graça que nos faz tão bem ao nosso coração. Numa casa de oração, o caminho é ensinado. Verso número 36. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu servo, ensina-lhes o bom caminho em que andem. A beleza, irmãos, deste lugar e de qualquer lugar onde se presta culto a Deus, não está nos seus ornamentos. Alguém diz assim: pastor, ficou tão bonito este lugar, e me alegra que realmente esteja muito bonito. Os vasos, as decorações são bonitas, é tudo bonito, mas a beleza deste lugar não é esta. A beleza deste lugar está simplesmente, irmãos, na forma como cada um de nós se encontra com Deus nesta casa de oração e é enriquecido pela palavra, é abençoado pelo ensinamento da Bíblia e sai daqui com algo de precioso para a sua vida no seu coração. Isso acontece numa casa de oração. Eu preciso prosseguir. Numa casa de oração, o povo de Deus é restaurado. Versos 38, 39 e 40 deste capítulo 8 em que estamos. Permita-me começar do 37. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, perdoa, age, dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Verso 40, para que te temam todos os dias, para viverem na terra que deste a nossos pais. Quando buscamos a Deus em nosso coração, estamos correndo o sério risco de Deus agir entre nós. E essa ação é uma ação restauradora da nossa vida, irmãos. Vimos ao culto com o rosto sereno, mas o coração ferido, quebrantado. E a graça de Deus, aplicada ao íntimo de nós, produz em nós restauração. Restauração, irmãos, da comunhão com Deus, restauração de famílias, perdão de pessoas de quem estávamos estranhados, cura, milagres que só Deus pode fazer, que acontecem sem escândalo, em piedosa santidade, no meio do povo que ora ao Senhor. Robert Schuller foi o pastor de uma igreja em Los Angeles e lá construiu o grande templo que ficou conhecido como a Catedral de Cristal, uma coisa magnífica, todo de vidro, não tinha uma parede, todo de vidro, imenso, 3.000 assentos, cultos que atraíam pessoas da cidade inteira. Eu ouvi do próprio Robert Schuller uma coisa que aconteceu num domingo de manhã.
Eu vi outro dia a imagem e alguém mandou mensagem para o pastor, falou assim: pastor, o que vai acontecer esse domingo? E o pastor disse: culto, irmão. Ele falou: não, mas vai ter algo especial. Eu falei: vai ter um dinossauro, um papaléguas. Todo culto, irmãos, é especial. Todo culto é cheio da presença de Deus. Pois aí, no domingo de manhã, estava uma senhora assentada num dos assentos da igreja, e o pastor disse: vire agora para a pessoa que está perto de você, com um sorriso no rosto, deseje um bom dia. E ela cumprimentou uma moça que estava sentada logo atrás dela, mas ela sentiu algo de muito diferente no coração enquanto fez isso. E depois do culto ela chamou aquela moça para conversar, porque ela sentiu algo tremendo. E quando conversavam, ela descobriu que durante um culto de domingo de manhã, sem nada de extraordinário, era a sua neta, a quem ela nunca tinha conhecido, que ela conheceu no culto de domingo de manhã. Coisas assim, coisas maiores, Deus faz na sua casa de oração. Se acontece um milagre no culto, irmãos, tem nada de novidade nisso, tem nada de extraordinário nisso. Milagres Deus os faz em todo tempo, todo dia, curando, restabelecendo, sarando, conduzindo, e o maior de todos, levando alguém a conhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso acontece numa casa de oração. Verso 41, no verso capítulo 8, que você tem aí de 1 Reis: também ao estrangeiro que não for do teu povo. Veja isto, que oração Salomão faz: ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, verso 43, novamente: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. O templo de Deus, a casa de oração, é o lugar aonde Deus traz muitos, entre aspas, estrangeiros. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, são atraídos pelo amor do Senhor, pelas obras do Senhor. Ele diz: porque ouvirão falar do teu grande nome e da tua mão poderosa. Serão atraídos pela graça de Deus, e aqui, neste lugar, hão de conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Quinta-feira, irmãos, enquanto a gente estava pregando os papeizinhos nesses bancos, falando qual é o tamanho de cada um, para que não bagunçasse, e eu fiquei pensando, Isabel, melancólico, em quantos cultos aconteceram lá naquele salão do segundo andar, centenas de cultos, e quantas pessoas conheceram a Cristo ali. E antes de trancar a porta, eu tive que orar e dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez ali. Aquela grande reforma, não foi, Adriana? O salão era tadinho, era machucadinho de feio, tadinho, e depois a igreja fez uma reforma nele, e tantas coisas maravilhosas, quantos cultos, quantas vezes você sentiu a presença do Senhor lá naquele lugar, e a palavra fez bem ao seu coração ali. Então, antes de trancar a porta, eu disse: Senhor, obrigado. 7 anos a igreja se reuniu aqui, mas agora, muito mais nós te pedimos para este lugar onde agora nós estamos. Que Deus, irmãos, haja entre nós em nome de Jesus. Que nós vejamos muitas pessoas entrarem aqui atraídas por Deus, movidas por Deus, para ouvirem aquela palavra do Evangelho que transformou a minha vida e a sua, para crerem em Cristo como seu Salvador e Senhor. Irmãos, não existe cultinho, não existe culto pequeno, não existe culto que não seja extraordinário, porque todas as vezes que nós nos reunimos, Deus está conosco e opera entre nós. Se isso não é maravilhoso, eu não sei o que é. Sabe o que acontece, irmãos? Numa casa de oração, o povo se encontra com Deus.
É isto que acontece. Verso número 46. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque. Verso 47, ele diz: e caírem em si. E caírem em si, e se converterem, e no seu cativeiro, porque todo pecado traz cativeiro, e no seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade, e se converterem a ti, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mais adiante ele diz: e orarem a ti. Verso 49, ouve tu, Deus, ouve tu nos céus. Verso 50, perdoa o teu povo. Irmão, irmã, em todo culto, numa casa de oração, nós nos encontramos com Deus, e é isto que nós devemos buscar. Noélio Duarte, que é um poeta batista e pastor, e antes de ser pastor foi consagrado também diácono, escreveu isto, e eu não sou declamador igual a Michele, eu sou ledor de poema, mas eu vou ler um para os irmãos, eu peço que escutem, concluindo a minha mensagem. Ele diz assim: da cama eu me levantei, minha higiene eu pratiquei, com a família o café tomei, quis rápido à igreja chegar, ajuntei o que pude levar, mas apressadamente eu não orei. Então, ao templo eu cheguei, meu lugar habitual eu ocupei, com os amigos eu conversei, pude ver o coral belo cantar, vi pessoas uma a uma chegar, mas displicentemente eu não orei. Do culto eu até participei, cânticos alegres eu cantei, nas leituras eu me levantei, achei linda a arrumação, vi toda a igreja em ação, mas alheiamente eu não orei. A mensagem pastoral escutei, a construção do texto observei, os tópicos da pregação anotei, achei lindas colocações, vi tocados tantos corações, mas ali, criticamente, eu não orei. Foi então que percebi, observei, que apenas eu me ajuntei, mas a Jesus eu não louvei. Vim atender um compromisso, estive atuante em serviço, mas ali, indiferentemente, eu não orei. Mas aquele vazio modifiquei, quando me arrependi e mudei, e ao Espírito Santo escutei, e ele incomodou-me tanto, que estendeu-me o seu manto, e ali, humildemente, eu orei. Então senti ao meu lado o Rei, a sua doce voz eu escutei, e glórias ao seu nome eu dei. A minha vida foi transformada, a minha fé vivificada, e isto só aconteceu quando eu orei. Noélio Duarte. Esta é casa de oração, irmãos. E o que acontece numa casa de oração? Nós oramos, Deus nos ouve, nos acolhe, nos abençoa. No final da oração de Salomão, Deus apareceu a ele e disse assim: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E Deus diz: e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Hoje foi o primeiro. Todos os dias que nos reunimos aqui para culto, os olhos e o coração do Senhor estarão aqui. Oraremos e Ele ouvirá, nos acolherá,
nos abençoará e seremos profundamente enriquecidos, fortalecidos por poder testemunhar, dizendo a verdade, que estivemos na presença do Senhor. Isto acontece numa casa de oração. Para isto ela é edificada. Vamos orar então ao Senhor. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Eu peço que o pastor Elias nos leve nesta palavra de oração.